Esta é uma continuação de uma atividade da nossa lousa digital interativa. E aqui nós temos, então, a história da sementinha, uma história de autoria da Sônia Maria Sofia Ronca, permitiu que eu usasse essa historinha para trabalhar, então, essas atividades. O que eu pedi para o chat? Eu preciso criar imagens para um livro ilustrado para crianças sobre a história abaixo. Primeiramente, divida essa história por partes, sem alterar o texto. Depois, vou subir a imagem da sementinha de referência para você continuar me ajudando. Aqui está a história dividida em partes para facilitar a criação das imagens. Inclusive, ele deu um tema para cada parte. Ele dividiu ela em 8 partes e eu achei que estava muito grande. Muito bom, você não alterou os textos. Perfeito. Agora escreva mantendo os textos na íntegra, dividindo cada parte em 2 partes. Pegou aqui a parte 1, ó, dividiu em 2. Criou um contexto para cada uma das partes que eu pedi. Vou te enviar a imagem da sementinha que vamos utilizar para referência para criar as novas imagens respectivas a cada cena. Eu enviei esta imagem aqui. E aí ele começou então a criar, olha, o cenário 1 e o cenário 2. A sementinha está deitada no fundo da terra, em um ambiente escuro, mas com um leve brilho vindo de cima, sugerindo que está abaixo da superfície. A sementinha está com uma expressão de medo ou tristeza. Escreva o cenário da próxima parte. E ele foi escrevendo. Dei um ok e ele continuou, então, escrevendo o cenário de todas as outras, olha só, de todas as outras cenas. Ó, o cenário 1, ó, a sementinha está deitada no fundo da terra. Copiei, ó. Vim no Google Tradutor, colei. Isso vai fazer com que a ferramenta te entregue um resultado melhor. E aí eu copiei, eu usei essa ferramenta aqui, que é Kling AI. Eu testei outras ferramentas, mas eu já vou direto nesta aqui, porque foi a que me entregou melhores resultados. Então, é uma ferramenta que te dá 66 créditos por dia. Eu já usei agora pela manhã, então daqui a 24 horas eles serão renovados novamente. Eu posso animar vídeos, tá? Eu posso criar vídeos, mas neste caso, nós queremos apenas criar imagens. Então, a partir do momento que você faz um cadastro gratuito na ferramenta, você vai se deparar com esse painel aqui, e aqui você vai vir em imagens de IA. Você clica e vai abrir para você esta parte aqui. Que você pode aqui colocar o prompt, ou seja, o comando que eu criei aqui no Google, tá? Tradutor, ou seja, que foi criado ali no ChatGPT, e ao mesmo tempo você pode subir também uma imagem de referência, tá? E neste caso aqui, eu subi a imagem daquela sementinha para cá. Então, olha só. Aqui você vai, então, carregar a imagem, você simplesmente vai clicar, olha, e ele vai buscar na sua pastinha. Só para exemplificar você. Digamos que eu vou ter ela como referência. E aqui ao lado diz força de referência. Olha só. Se você trouxer ela para cá, tá? Olha só, quanto menos você diminuir a força de referência, mais liberdade você vai dar para a ferramenta criar usando a sua criatividade, né? Você está dando autonomia para ela incluir elementos, fazer algumas modificações. Agora, se você aumentar aqui, maior será a força, no caso que ele vai copiar daquilo que você mandou. Ele não vai ligar muito para o prompt aqui que você deu, mas ele vai pegar mais, vamos dizer assim, as características dessa cena. Eu gosto de deixar aqui no meio, tá? No centro. E aqui abaixo, o contexto, ó, você quer uma imagem quadrada, você quer uma imagem mais 16 por 9, normalmente eu deixo aqui 16 por 9, tá? Porque eu estou criando no modo retrato, então você pode escolher aqui. E aqui abaixo é o número de gerações, ou seja, quantas imagens você quer que a ferramenta gere para você. Você pode gerar, olha, até 9 imagens tem aqui. Aqui eu tenho ainda 56 créditos. E aqui ele vai usar só 0,60 créditos. Ele não vai usar nenhum para criar essas 2 imagens. Então, você consegue explorar os teus comandos, os prompts, no caso, né? Fazer vários testes sem ficar preocupado que você está gastando os teus créditos. Vou gerar. E agora, então, ele está gerando. Normalmente, ele não demora. Aqui ele já gerou, veja. Então, enquanto ele vai gerando, eu vou mostrar aqui para você como que eu alterei aqui o prompt. Eu tirei essa última parte aqui. Isso, por que eu estou mostrando assim para você, pessoal? Porque é uma mão na massa. Você vai, como eu disse, você tem muitos créditos para experimentar. Então, vai experimentando a ferramenta. Aqui a sementinha está deitada no fundo da terra, com semblante triste e com medo. Aí eu copiei. Você vê que a primeira imagem que eu criei, que foi essa aqui, olha, eu tinha esta aqui como referência, olha. Então, agora que eu troquei o prompt, ou seja, o comando, eu vou trocar o comando novamente, tá?
E agora ele está usando a sementinha original aqui como referência. Olha só, agora já entregou desta forma aqui, veja, uma luz mais discreta, mas no meio da escuridão. Então, veja que ele criou um ambiente escuro na volta. Você pode aqui pedir para gerar novamente. Digamos que você tenha gostado muito dessa imagem aqui. Então, aqui, ó, você vem aqui como referência, pode usar como referência. Se você clicar aqui, veja que ela já veio para cá. A chuva aparece pela primeira vez. Copiei e voltei na ferramenta. Agora aqui, novamente, tá? Eu troco e vou usar como referência este aqui. Vamos ver o que ele vai me dar. 4 imagens, tá? Vamos lá, vamos gerar então 4 imagens para a gente ver. E dessa forma, então, você vai gerando as tuas imagens. Ele criou para mim, ó, ele mudou um pouquinho aqui do original, mas porém o cenário de fundo foi muito semelhante. Você vê que tem chuva, né, e a sementinha está olhando para cima, indignada. Então é isso, aí você vem aqui fazendo esses experimentos e sempre pegando aquele que a ferramenta gerou, tá? Para você criar uma nova imagem. E aqui sim que ela começou a me dar imagens mais interessantes. Foi quando ela saiu, olha aqui, que ela já começou a nascer seus primeiros brotinhos. Aqui, ó, que ela está feliz, que ela viu que o mundo lá fora, né, era um mundo brilhante, né? Gostoso, bonito, né? A questão assim de tu trocar o ambiente e ver que realmente vale a pena, né? Sair daquele casulo, né? E aqui, olha só, ele foi criando muitas imagens, né? E depois aqui foi quando ela começou a crescer. Olha só. Então, a ferramenta me deu imagens ricas, assim, sabe? Maravilhosas, né? Olha só, até chegar, olha só, até chegar nessa daqui. Olha que interessante, certo? Então, eu fui pegando as imagens que ela ia gerando. Olha que interessante. Depois, ó, com frutas, as crianças brincando, aqui as mães com seus filhos, certo? E depois eu experimentei umas outras. Essa aqui eu gostei muito, que foi quando ela saiu para fora, né? Aí eu fiquei fazendo alguns outros testes, né? E aí, então, ele começou, eu comecei a ter realmente imagens, olha só. Olha só, a ferramenta. Então, a ferramenta ela é treinável, por isso que eu estou mostrando para você. A ferramenta é treinável, então a gente precisa fazer aí vários experimentos para ir chegando mais aquilo que a gente quer. Bom, a partir do momento que você gostou daquela imagem, o que que você vai fazer? Olha, você vai clicar aqui, ó, e baixar, tá? Ele vai baixar, olha só. Você vai salvar numa pastinha ou vai fazer nos seus downloads. Aqui eu salvei nos downloads mesmo, tá? Porque eu já vou subir para o Canva, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos aprender como criamos, então, a historinha aqui dentro do Canva, tá? Neste caso aqui, vou mostrar para você. Aqui, ó, nós temos. Não tenho ainda toda a historinha montada, tá? Estou neste processo ainda, mas eu vou mostrar para você depois, tá? Depois que eu finalizar, com certeza. Então, nós temos aqui a primeira, no caso, a primeira imagem, né? Havia uma sementinha lá no fundo da terra, vivia sozinha, triste na escuridão, com muito medo. Então, eu criei este cenário aqui. Como que eu criei esse cenário? Por quê? Eu não posso, olha só, eu não posso colocar na minha historinha algo muito apagado, sabe? Por mais que diz que ela está triste, na escuridão, com muito medo, eu criei, assim, um espaço aqui dentro, ó, dando uma ideia de que isso aqui realmente está abaixo da terra, certo? Mas eu dei uma ênfase, assim, na imagem da sementinha, porque essa é uma história para criança, então tem que ser realmente uma imagem bonita, tá? Como que eu fiz isso, tá? Eu vou criar essa imagem aqui do zero para te mostrar. Antes, eu vou te mostrar também essa ferramenta, que é o Leonardo aí, tá? Eu criei um prompt, simplesmente eu pedi para que ele criasse para mim, aqui, olha só, este cenário aqui. Eu peguei aquele mesmo cenário, certo? Da sementinha e tudo mais, mesmo eu coloquei aqui, ele me entregou essa imagem, tá? Me entregou várias imagens e eu gostei mais dessa aqui para colocar a sementinha por aqui, ó, certo? Então, eu pedi, assim, uma imagem debaixo do solo, no caso, né, que aparecesse as camadas da terra e tal, uma superfície, né, aparecendo alguns raios solares, sabe? E ele me deu essa imagem aqui, tá? Nessa ferramenta aqui. Aí, simplesmente, eu vim aqui, baixei a imagem, tá? Você só baixa a imagem, salva lá, e aí ela vai, então, ficar ali na tua pastinha. Bom, então, como que nós começamos aqui? Primeiramente,
Eu vou abrir aqui uma janela. Vim aqui em criar um designer. Aqui eu escolhi o A4, tá? Eu simplesmente você digita aqui A4 e eu pedi aqui, ó, esse A4 paisagem, tá? Não quis colocar no retrato. Achei que nesse caso, assim, no formato paisagem, cliquei aqui e abriu então para mim desta forma aqui, tá? E como que eu criei, pessoal? Então, nós vamos criar do zero. Eu não vou criar toda a história para você, que vai ficar uma aula muito longa, mas eu vou criar aqui, eu vou mostrar como que eu comecei a criar. Então, aqui eu vou só dar uma cor para esse fundo, só para a gente, olha só, vou dar uma cor um pouquinho mais discreta, ó, só para a gente separar aqui a nossa área de trabalho para você poder acompanhar, ok? Então, eu trouxe as imagens para cá, aquelas imagens, eu fiz o upload, tá? E, em primeiro lugar, eu vou pegar aquela imagem de fundo, que é esta imagem aqui. O que que eu fiz com essa imagem, pessoal? Eu resolvi tirar essa pedra aqui, ó, é da frente. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui em editar imagem, vim aqui em captura mágica, tá? E aí, em uma pincelada, ó, clicando aqui, eu escolhi, tá? Eu selecionei aqui, ó, esta pedrinha aqui, ó, para tirar ela de cena, ou seja, para descolar ela. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, como eu quero apenas este ambiente aqui, olha, este ambiente aqui, eu aumentei, olha só, você pega nessa alcinha aqui, ó, na diagonal, aumentei bastante, bastante mesmo, e eu posicionei aqui desta forma, bem lá em cima, para criar uma superfície, tá? E aqui, olha só, o que que eu fiz com aqui com essa pedra? Eu peguei essa pedra aqui, eu inverti, olha, inverti ela horizontalmente, e eu coloquei ela por aqui, tá? Que aqui eu quero colocar a sementinha, então. Então, eu venho aqui em Upload, já fiz aqui o upload das imagens, tá? E eu peguei esta sementinha aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu trouxe ela mais ou menos para cá, tá? E eu vim também invertir aqui, ó. Inverti ela. E agora eu preciso, não posso deixar assim, né? Então eu preciso criar, deixa eu só mandar ela vir em posição, mandei ela para trás, no caso, né? Para trás da pedra, ó. E agora eu preciso criar um ambiente aqui. Então, como que eu fiz? Eu peguei, vim aqui em elementos, aqui eu procurei por terra, ó, por terra. Foi esta imagem aqui, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Eu diminuí ela, tá? E comecei a colocar, aqui, ó, dupliquei, trouxe para cá também. E aqui eu vou colocar o texto, tá? E o texto vem em texto, tá? Inserir um texto. Esse texto aqui, no caso, eu escolhi Sérgio Trend, tá? Olha só, esta fonte aqui. E aqui no tamanho 20. No tamanho 20. E vim em efeitos, coloquei este efeito aqui de fundo, tá? Só que, ao contrário dali, eu pedi um fundo branco. Olha só, um fundo branco. E aqui eu troquei a cor do texto para preto, tá? Então, muito bem. E aí eu copiei, havia uma sementinha na escuridão. Olha só, havia uma sementinha na escuridão. Aqui eu diminuí um pouquinho, olha, diminui um pouquinho e posicionei aqui nesta, mais ou menos por aqui. Que eu subi, eu acho, um pouquinho mais. Só vou diminuir um pouco mais essa imagem de fundo, bem aqui. E aí aqui eu centralizo, ó, venho em posição, organizar ao centro. Centralizei. Então, nós precisamos dar um pouco de vida, né? Você está vendo aqui em cima, ó, aqui seria o céu, certo? Olha só, tem uma abertura na terra, né? Então, depois dessa grama verde aqui, tem o céu, só que está muito escuro. Então, como que a gente pode melhorar isso? Ó, a gente vem aqui em elementos, e aqui a gente pode buscar aqui por degradê azul, olha, degradê azul, tá? Vamos ver o que, em elementos gráficos. E aí a gente encontra aqui várias possibilidades. Por exemplo, eu vou pegar aqui um gratuito, tá? Vou pegar aqui degradê azul gratuito. Então, eu tenho aqui alguns. Esse aqui é o que eu queria mesmo, por quê? Você está vendo aqui, ó, quando eu clico na imagem, ele oferece aqui a possibilidade de trocar a cor. Então, eu vou alterar a cor para um azul um pouco mais claro, acho que esse aqui tá bom. Eu vou colocar aqui em cima, então, para dar uma sensação, né, de céu realmente, né?
de brilho, e isso vai criar um contraste, vai tornar a arte mais bonita ainda. Então, eu vou duplicar, veja, e eu vou colocando aqui em cima. Eu até posso colocar, no caso, uma por cima da outra, tá? Um elemento sobreposto, veja, que ele vai intensificar um pouco mais aqui o azul, e aí eu vou colocando aqui, subindo um pouquinho, e veja que ele vai dando é, uma... Ele vai criando aqui uma luminosidade bem interessante em cima desta grama. Veja, quanto mais, olha só, quanto mais eu trago aqui para baixo, ele vai criando reflexo, né, da claridade em cima da grama. Então, vou trazendo um pouco mais para cá. E aqui em elementos, e aqui eu vou ver tudo, porque eu já fiz uma pesquisa aqui, olha, eu trouxe algumas florzinhas para cá, então, olha só, clico ali. Como que você busca aqui, ó? Você clica em elementos, tá? E aqui você vai digitar flores, tá? Ó, digitou flores, e aí vai vir, então, várias possibilidades de flores aqui. Você pode vir em elementos gráficos, né? Que você vai ter uma riqueza, tá? Pode vir em fotos também. Olha, em fotos elas são um pouco mais realistas. E pode também vir, estar buscando ali, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas, olha só. Aí eu duplico. Interessante é a gente, por exemplo, ó, duplicar e inverter, ó. Vir aqui e inverter para o outro ladinho, olha. Aí você vai ter uma perspectiva um pouco diferente. Você pode diminuir ela um pouquinho mais também, tá dando uma, olha só. E aí você vai ajustando. Pode aproximar um pouco mais aqui, ó. E aí você vai conseguindo fazer esses ajustes. Muito bem. Agora, eu vou pegar aquelas que eu já havia escolhido, aqui mesmo, tá? Vou sair aqui da pesquisa, ver tudo. Eu vou pegar esta aqui, que eu gostei bastante. E aí, então, foi dessa forma, assim, que eu fui criando. E aí, pessoal, o mais, vamos dizer, neste caso aqui, o mais demorado, o mais dificultoso mesmo, foi criar a primeira imagem. Por quê? Porque a segunda imagem, você vai duplicar. Venho aqui e vou, olha, eu vou duplicar a página. Dupliquei, eu vou trocar o texto aqui, tá? E eu vou trazer a próxima cena para cá e mudar um pouquinho o contexto, mas essa parte aqui, esse cenário, basicamente não vai mudar. Claro que no caso aqui você pode mudar um pouco aqui, no caso aqui, as borboletinhas, sabe? Fazer alguma coisa assim mais personalizado aqui, mas aqui você não vai mudar muita coisa. Muda a posição dela também, ó. Neste caso aqui, digamos que eu vou trazer então aqui o próximo texto. Um dia a chuva, chegou a chuva e chamou a sementinha, né? Então vamos ver aqui quando ela diz que imagina que ela não quer sair dali. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então aqui já estou no segundo slide, tá? E eu vou trocar. A primeira coisa que você faz, você troca o texto para você saber onde você tá? Ó, aqui. Neste caso aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, olha só. Aí você centraliza, né? Centraliza. E aqui, então, você vai trazer aqui as próximas, por exemplo, aqui, no caso, quando ele está conversando com a chuva. Aqui, ó, esta imagem aqui, olha que bacana. Ó, aqui é quando ele está ouvindo a chuva, você está vendo? A chuva veio ali, ele está ouvindo a chuva. Só que aí eu achei mais legal, mais interessante, trazer para cá essa imagem, um pouco mais para o centro, um pouco mais para esse lado. E assim você vai mudando um pouco. Por exemplo, essa pedra aqui, o que que eu fiz? Eu inverti, na verdade, eu trouxe ela um pouquinho mais para baixo, eu dupliquei ela, inverti ela, aqui, ó, inverti, olha, botei ela mais aqui, essa outra eu deixei ela por aqui assim, tá? E para trocar o cenário. Então veja que na primeira cena ela está olhando para cá, né? Aqui para a esquerda. Na segunda cena, olha só, aqui você vai invertendo, olha, ela estava assim, eu inverti, né, para dar justamente essa impressão aí do movimento, certo? Olha só. E aqui eu fui trazendo para cá as terrinhas, olha.
E aí você pode incluir elementos, de repente você quer colocar um pássaro também aqui em cima desta pedra. Então foi assim que foi criado, pessoal. É uma terapia, gente. Então você vê aqui que dentro do Canva a gente tem todos esses recursos, aliado com outras inteligências artificiais também, a gente tem todos os recursos para criar. Obrigada por assistir essa aula. E esta é mais uma atividade da nossa lousa digital interativa. Crie e dê vida às suas histórias. Curta e compartilhe esse vídeo com quem gosta desse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima aula.